Voltamos com o programa Médico da Família. A pneumonia é a causa de morte de mais de 1 milhão de crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Nessa época do inverno, os casos da doença crescem até 30%. Está comigo hoje a médica pneumologista, doutora Andréa Cunha. Andréa, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Andréa, uma pneumonia maltratada pode levar a sequelas à pessoa? Pode causar sequelas? Pode causar, Kleber. Então, o que acontece? A pessoa, se não faz um tratamento adequado, não cumpre o período do antibiótico, ou é uma pneumonia muito grave, pode sim, pode evoluir como uma pneumonia extensa, comprometer mais áreas pulmonares e gerando maior gravidade. Pode ter derrame pleural, que a gente fala que é líquido na pleura. Pode gerar necessidade de uma UTI, né? Complicações. E pode ficar, na hora de cicatrizar, como comprometeu áreas extensas do pulmão, gerar sequelas, uma fibrose naquele local em que aconteceu a pneumonia. Você falou de derrame pleural. Explica um pouquinho melhor para a gente o que é o derrame pleural. Então, o que acontece? O pulmão, ele é coberto por uma pelezinha. Essa pele a gente chama de pleura. Tem uma pele grudada no pulmão e a outra cobrindo. Então, existe um pequeno espaço, tem a pleura que cobre o pulmão e a outra pleura logo em seguida. Esse espaço é o espaço pleural. Ele fica simplesmente uma camada fina de líquido, simplesmente para lubrificar. Quando a pessoa tem uma pneumonia grave, algum tipo de germe, pode acontecer acúmulo de líquido nesse espaço. Isso chama derrame pleural. Então, o que acontece? O pulmão fica com dificuldade para expandir. Então, quando a pessoa respira fundo, ela não vai conseguir expandir totalmente esse pulmão, porque tem um líquido ali atrapalhando. Então, é o derrame pleural. Existe alguma relação entre alergias respiratórias e um risco maior de ter pneumonia? Sim. Então, as alergias respiratórias, asma, principalmente a asma, bronquite, asma, rinite. Mas vamos focar na asma. O que acontece? A pessoa, se não trata, tem sempre uma produção aumentada de secreção. Então, as vias aéreas têm sempre mais secreção. Isso facilita com que germes grudem ali e desenvolvam pneumonia. Então, é uma pessoa que está é um grupo de risco. É um grupo de risco. É um grupo de risco. A tuberculose, hoje em dia, ainda é um problema? É. Então, nós, infelizmente, o Brasil, a gente está entre um dos 20 países que mais tem tuberculose. Então, é uma doença ainda perigosa, mas tem tratamento, né? É contagiosa. A gente fala uma pneumonia tuberculosa, entra no diagnóstico diferencial. Quando a gente vê uma pneumonia, mas que tem uma história arrastada, tem sempre que pensar em tuberculose. Então, tosse mais do que 2 a 3 semanas, a gente, como médico, sempre pensa, tem que descartar a tuberculose. Por que o Brasil está nesses 20 países aí que mais tem pessoas com tuberculose? Tem algum fator? Então, tem fator socioeconômico, é o principal. Então, assim, a tuberculose, ela se dissemina principalmente, como as doenças respiratórias no geral, em locais onde tem muita população, muitas vezes baixas condições de higiene, tá? Ela não é uma doença, hoje a gente sabe, não é uma doença das classes mais baixas, já está disseminada, mas ela está muito relacionada com grandes aglomerações de pessoas em baixas condições de saneamento básico, por exemplo. Toda pneumonia é contagiosa? Na maioria das vezes, sim, porque ela transmite pelo espirro, pela fala, pela tosse. Então, os inóculos, as substâncias, os germes, eles se transmitem dessa forma. Quanto mais secretiva é a tosse, quanto mais secreção a pessoa tem, maior a predisposição disso estar sendo contagioso. Se tem alguém agora que está em casa que está tratando a pneumonia, né? Pneumonia que dá para tratar em casa, mas tem criança pequena, que cuidados essa pessoa tem que ter? Então, essa é a hora de evitar muito beijo, muito abraço, muito contato próximo, porque tem um tempo que está em transmissão, geralmente 1 semana. Lavar sempre as mãos, se tiver um álcool gel para estar passando, evitar tossir ou espirrar próximo à criança, cobrir a mão quando tossir, quando espirrar, lavar sempre as mãos o tempo todo, são os cuidados principais, e deixar ventilar o ambiente. Uma pessoa pode estar tratando uma pneumonia e pegar outra por cima? Pode. Faz uma infecção secundária. Isso é mais comum da seguinte forma. Pega uma infecção viral,
desenvolve uma virose, desenvolve uma pneumonia por aquele vírus e faz uma infecção bacteriana secundária, porque abaixou a imunidade. Então precisa repouso, tratamento adequado, porque o metabolismo durante uma infecção ele fica acelerado. Então se a pessoa continua no seu ritmo normal, acelerado também, demora muito mais para o organismo recuperar, está com a imunidade baixa, pode pegar uma infecção secundária. Ela tem que ter alguma complementação, uma suplementação alimentar nesse período? Comer de forma adequada, então a cada 3 horas está se alimentando, alimentos saudáveis, não é hora de ficar só lanchando em vez de almoçar, por exemplo. Comer frutas, comer verduras, hidratar muito bem, porque precisa de uma hidratação adequada e dormir muito bem. Dormir adequadamente. Tem um tipo de pneumonia chamada pneumonia química. O que é pneumonia química, André? Então, a pneumonia química, ela não vai ser por germes, por bactérias, ela é por substâncias químicas. Então, inalou uma fumaça, vou dar um exemplo, está numa garagem fechada, inalou muita fumaça, aquele gás vai gerar uma pneumonite, uma inflamação nos brônquios e se comportar como uma pneumonia. Então, geralmente é um quadro mais difuso, porque a fumaça se alastra e pega todo o pulmão. Né? Então, é um quadro mais difuso. Que tipos de gases ou de substâncias podem causar esse tipo de pneumonia? Fumaças de queimada, tá? Fumaças de combustão de carro, né? Local onde está tendo muito pó, seja sílica, pode estar inalando e gerando esse quadro. Existem alguns produtos químicos em casa que a gente tem que ter cuidado quando tem criança por causa da pneumonia química? No caso da criança, tem que ter cuidado sim, porque ela pode beber aquilo ali e muitas vezes se engasgar e broncoaspirar. Então, em vez dela engolir, que já seria muito ruim, ela broncoaspira e vai para o pulmão. E aí pode gerar uma pneumonia química por líquido, não precisa ser necessariamente o gás, pode ser por um líquido. É muito grave a pneumonia Muito grave, química? muito grave. Depende da extensão que compromete o pulmão, da quantidade que inalou, das condições da pessoa, da imunidade, se é criança. Então, a orientação de sempre deixar produtos de limpeza, produtos químicos em locais longe do alcance de criança é muito importante. E André, a relação entre tabagismo e pneumonias, existe essa relação? Tem. Então, o tabagismo ele é considerado um fator que deprime o sistema respiratório. Então, a gente tem alguns cílios que fazem a varredura das impurezas da árvore respiratória. O tabagismo, por exemplo, ele faz com que esses cílios fazem essa varredura de uma forma mais devagar ou até fiquem parados. Então, acumula secreção, acumula impurezas, diminui a defesa do pulmão. Então, o pulmão não consegue eliminar aqueles vírus e aquelas bactérias e isso vai estar predispondo pneumonia. E a criança é fonte de um tabagismo passivo muitas vezes, predispondo pneumonia na criança. Então o tabagismo ele é um fator de risco. Fala para quem ainda está fumando em casa, o que é o tabagismo passivo? O tabagismo passivo ele é um crime, porque a pessoa que não fuma, que está se cuidando ou que não tem como se defender, a criança, ela está ali suscetível aos mesmos riscos que uma pessoa que fuma. Em menor quantidade, mas também. Então, a pneumonia, doenças graves, infecções, câncer, a pessoa está ali. E muitas vezes é uma criança que não tem como se defender. Então, a gente vê muito crianças asmáticas que você vai perguntar fatores de risco que tem, você descobre, o pai é fumante. Então, o pai parando de fumar, a mãe parando de fumar, já vai estar ajudando o seu próprio filho. André, esse tema é muito importante. Eu vou pedir para que você venha aqui novamente para falar sobre tabagismo. Será um prazer. Ótimo. André, aproveito para agradecer imensamente sua presença. Foi ótimo, viu? Muito obrigado. Nada. E se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se você preferir, entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434 ou 3044-7277. Se preferir, ligue no celular 9816-1648. E se você perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o nosso site www.programamedicodafamilia.com.br. Desejo a todos um excelente final de semana e uma maravilhosa sexta-feira. Na segunda, tem mais um programa Médico da Família. Até lá e um grande abraço.